Tragédia anunciada. Zombaram de Padre Pio, riram, debocharam das suas palavras, cuspiram nas profecias como se fossem poeira de altar velho. Mas agora a poeira virou tempestade, e quem ignorou hoje sente na pele. Você sente também, não sente? Esse peso que não passa, essa sensação de que algo está errado, de que o mundo ficou mais frio. Talvez você tenha perdido o chão. Talvez alguém que você amava se foi, ou talvez foi sua paz que escorregou pelos dedos. O que você está sentindo agora não é só dor, é um chamado, um aviso silencioso que chega como um arrepio na nuca. E quando Deus fala assim, é porque está prestes a agir, mas só ouve quem ainda tem fé. Padre Pio deixou avisos sérios para tempos como este. E agora, o livro de Padre Pio, que já está mudando vidas e operando milagres, está ao seu alcance. Restam poucas cópias. Se você sente que precisa de uma resposta de Deus, clique no primeiro comentário fixado agora e escreva Amém nos comentários para confirmar sua fé. Houve um tempo em que duvidaram até da luz. O rosto de Padre Pio era alvo de piadas, sua voz, motivo de desprezo. Gritavam contra ele nas ruas, jogavam pedras no monastério, alguns até falsificavam cartas para desmenti-lo. Mas ele não reagia. Silenciava, rezava, chorava com os joelhos feridos sobre o mármore gelado da madrugada. E mesmo em silêncio, avisava: vocês ainda verão o que negam. Ninguém acreditou. Ninguém quis ouvir. Só que agora, o que ele previu está se cumprindo como uma ferida aberta no mundo. Há coisas acontecendo que ninguém consegue explicar. As pessoas sentem um vazio, um medo novo, como se algo tivesse sido arrancado da alma da terra. E talvez tenha sido mesmo. Na Polônia, as vozes das igrejas ficaram mais baixas. Muitos bancos estão vazios, mas os cemitérios estão cheios. E as mulheres, as mães, as avós, as que carregam a fé nas costas, são as que mais sentem. Você sente, porque você sempre sentiu. Desde aquela noite em que não conseguiu dormir e ficou olhando para o teto, perguntando por quê. Desde aquele dia em que tudo parecia normal, mas por dentro algo gritava. Não era só tristeza, era profecia. Algo dentro de você já sabia que os tempos mudariam, que viria uma hora em que só restaria Deus e as palavras esquecidas de um santo zombado. Padre Pio viu esse tempo. Ele o descreveu como uma névoa escura que cairia sobre os lares, escondida nas pequenas tragédias. Não seria um grito, seria um silêncio, a perda de algo que ninguém consegue nomear, mas que todo mundo sente. E ele disse: as mães vão chorar sem saber o porquê. As mães estão chorando. Talvez você seja uma delas. Talvez sua dor não tenha nome, mas ela tem um motivo. E se você chegou até aqui, talvez seja porque já não dá mais para fingir que está tudo bem. O céu parece mudo, mas ele fala com quem escuta com o coração. E agora está falando com você. Esse presente espiritual que estou deixando no primeiro comentário está mexendo com vidas, mas nem todos terão coragem de abrir. Baixe agora. Depois escreva: hoje Deus me deu um sinal, e eu não vou ignorar. Há um livro, mas não é um livro qualquer. Não é para ser lido com os olhos, e sim com a alma. Nele estão revelações que Padre Pio guardou para o fim. Ele sabia que só seriam entendidas por quem estivesse desesperado o suficiente para aceitar a verdade. E talvez seja por isso que você está ouvindo isso agora. Porque sua alma já não suporta mais o peso da dúvida. Porque você está no limite. E nesse limite, algo em você ainda acredita. Mesmo em pedaços, você crê. E é por isso que essa mensagem chegou até você. Não foi acaso. Foi escolha divina. O tempo está acabando. As sombras estão mais longas e o relógio não perdoa. Há sinais em todos os lugares. Nos sonhos, nas doenças que surgem do nada, nos olhos das crianças que já nascem tristes. Não, isso não é normal. E Padre Pio avisou.
Ele disse que os últimos tempos seriam silenciosos, mas letais. Como uma noite que parece calma demais antes da tempestade. Você sente isso, sente que está vindo algo grande e que não adianta correr. Só a fé pode segurar o que está por vir. Mas não é qualquer fé. É aquela que arde mesmo no escuro. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora. Volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. As notícias não dizem, mas você percebe. Algo mudou nas pessoas. Estão mais impacientes, mais frias, mais distantes. Até dentro de casa, o silêncio virou inimigo. As famílias se fragmentam por bobagens. O amor parece ter desaparecido das mesas de jantar. E tudo isso Padre Pio já havia mostrado. Ele falava de um tempo em que os corações endureceriam, em que as mães chorariam escondidas e os pais perderiam o brilho nos olhos. Era esse tempo, esse mesmo que você está vivendo. Mas há uma saída. E não é política, nem científica, é espiritual. E está mais perto do que parece. Quantas noites você passou acordada, sem saber por que o peito apertava tanto? Quantas vezes orou baixinho, pedindo um sinal? Esse é o sinal, é o seu momento. Não ignore, porque muitos estão cegos agora. Acham que ainda há tempo, que tudo vai se resolver por si só. Mas Padre Pio avisou: o que não for feito com fé não resistirá. E talvez sua vida esteja precisando de algo mais forte do que promessas humanas. Talvez você esteja à espera de uma resposta divina. Ela existe e está no lugar certo, no momento exato. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva: Amém. Eu fui tocado por essa palavra. Os que zombaram já não zombam. Muitos estão em hospitais, outros pedindo oração nas redes sociais que antes usavam para rir dos santos. A vida vira rápido. E o que hoje é deboche, amanhã vira clamor. Não espere chegar nesse ponto. Deus ainda está dando sinais. Ainda há uma fresta de misericórdia aberta, mas ela está se fechando. E quem não entrar agora, talvez fique do lado de fora. Padre Pio não queria assustar. Ele queria preparar. Mas quem não ouve por amor, escuta pela dor. Que não seja tarde para você. Poucos verão. Menos ainda vão entender. O livro que deixei no comentário fixado é um tesouro espiritual. Baixe agora, com fé. E se algo mexer com você, volte aqui e escreva: hoje, Deus falou comigo em silêncio. Você não está sozinha. Essa sensação de abandono que tem te perseguido, essa impressão de que ninguém entende sua dor, não é fruto da sua cabeça. É espiritual. É o que Padre Pio chamou de a noite escura da alma. Uma fase onde Deus parece distante, onde os céus parecem trancados. Mas não estão. Ele está permitindo isso para acordar quem dorme, para sacudir quem fingia estar tudo bem. E se isso te atingiu, é porque você foi escolhida para despertar. Porque há uma responsabilidade sobre você, uma missão e uma promessa. Mas não adianta saber disso e continuar ignorando. Algo precisa mudar, precisa acontecer dentro de você e acontecer agora, porque os sinais estão ficando cada vez mais claros. Há um espírito de engano se espalhando, um torpor que confunde até os bons. O bem virou piada, o mal virou moda. E no meio disso tudo, os filhos de Deus estão sendo perseguidos em silêncio. Estão sendo ridicularizados, silenciados, esquecidos. Como foi com Padre Pio. Ele sabia que esse tempo chegaria. Ele viu e nos deixou alertas, mapas espirituais para navegar na escuridão que já começou a cair sobre o mundo. Você percebe como tudo está mais estranho? Pessoas adoecendo de formas inexplicáveis, jovens tirando a própria vida sem razão aparente, crianças nascendo com olhares que já carregam cansaço.
É como se o mundo estivesse sendo drenado de dentro para fora. Isso não é natural. E se você sente isso, é porque sua sensibilidade espiritual ainda não foi sufocada. Ainda há algo vivo dentro de você. E esse algo precisa ser alimentado, com fé verdadeira, com revelações que não estão nos noticiários. Estão nas entrelinhas, estão no que Padre Pio deixou, escondido, esperando o momento certo para ser revelado. Esse momento é agora. Você já se perguntou por que justamente agora essa mensagem chegou até você? O algoritmo? O acaso? Não se engane. Quando a alma grita, o céu responde. Essa é sua resposta. Sua alma pediu por ajuda e o céu te ouviu. Mas ele não vai te forçar a nada. O livre-arbítrio é a chave da salvação ou da perdição. Padre Pio dizia: o que você decide em silêncio define sua eternidade. O que você vai decidir agora? Se você sentiu algo diferente nesse vídeo, não ignore. Vá agora no primeiro comentário e baixe o presente espiritual que está ali, antes que desapareça como tantas verdades do alto. Depois escreva: Deus é fiel, eu creio. Nos próximos dias, muita coisa vai acontecer. Talvez você perceba que amizades começam a se afastar sem motivo, talvez até parentes se voltem contra você. Isso já foi previsto. Haverá divisão até dentro das casas, dizia Padre Pio. Isso não é azar, isso é confronto espiritual. A luz expõe o que está escondido. E quando você decide buscar Deus de verdade, tudo o que é falso se afasta. Dói sim, mas liberta. E é exatamente isso que está prestes a acontecer com você. Se você tiver coragem de continuar, você não precisa entender tudo agora. Basta sentir. E você já está sentindo. O arrepio no braço. A lágrima que escorre sem você saber por quê. A memória que voltou sem ser chamada. Tudo isso faz parte. Sua alma está reagindo, está voltando à superfície, porque durante muito tempo você calou ela. Tentou fingir que estava tudo bem, mas não estava. E agora está na hora de aceitar isso. De reconhecer que você precisa de algo além do que o mundo pode dar. Padre Pio avisou. Agora você precisa decidir. O livro está no primeiro comentário, mas quem deixa para depois perde o momento certo. Pegue o seu agora e declare com fé: eu creio, Senhor. Não pense que isso é para os outros. Não pense que você não é digna de um milagre. As maiores curas que Padre Pio presenciou não foram de corpos quebrados, foram de almas esmagadas. Mulheres que choravam em silêncio. Homens que desistiram de si. Crianças que perderam a inocência e ainda assim foram alcançados. Porque Deus não escolhe os perfeitos. Ele cura os feridos. E se você está ferida, está exatamente no lugar onde o céu começa a agir. Mas há uma urgência. Algo está mudando no mundo espiritual. Algo foi liberado. E muitos não estão preparados. Estão distraídos, entretidos, cegos. Mas você não. Você está sentindo. Algo dentro de você está gritando que não dá mais para esperar. Não dá mais para fingir que está tudo bem. O tempo de fingimento acabou. Agora é fé ou medo, luz ou sombra, vida ou morte. Não há mais meio termo. No comentário fixado, deixei um presente que está abrindo os olhos espirituais de muita gente, mas não ficará ali por muito tempo. Pegue o seu agora e diga: amém, que essa palavra floresça em mim. Não espere, envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Quantas vezes você precisou ser forte quando tudo dentro de você gritava por socorro? Quantas vezes sorriu só para não preocupar os outros? Isso cansa. E essa exaustão não é apenas emocional, é espiritual. É o peso de uma alma que carrega feridas não tratadas. E agora, essas feridas estão começando a sangrar por dentro. Se você não agir, elas vão sufocar sua fé. Mas se você decidir confiar, mesmo sem forças, Deus vai agir. Como agiu nas visões de Padre Pio. Ele viu mulheres como você sendo restauradas, mesmo em meio ao caos.
Você já reparou nos sonhos estranhos? Nas coincidências que te deixaram arrepiada? Nas palavras que alguém disse do nada e pareceram vir direto para você? Isso não é aleatório. É preparação. É como se o céu estivesse costurando uma resposta sob medida para sua dor. E agora, essa resposta chegou. Não desperdice. Porque se você ignorar agora, talvez depois seja tarde demais. A profecia está se cumprindo e você faz parte dela. Esse livro pode ser sua resposta, mas só foi deixado para quem está com o coração apertado, pedindo socorro ao céu. Está no comentário. Poucos terão acesso. Deixe nos comentários. Declare amém, eu creio, se confia no plano divino que está por vir. O mundo está doente. As pessoas não falam mais com o coração. As crianças olham para os pais como estranhos. As orações foram trocadas por reclamações. E Deus está esperando alguém que ainda o chame pelo nome. Você consegue fazer isso? Consegue parar tudo agora e dizer: Senhor, eu preciso de Ti? Não com palavras bonitas, mas com verdade. Porque é isso que Ele quer de você. Verdade, sinceridade, fé, mesmo que pequena, mesmo que frágil. Porque com isso, Ele faz milagres. Padre Pio dizia que os maiores milagres começam quando a alma reconhece que precisa de socorro. E agora, você precisa. Talvez nunca tenha admitido isso antes. Talvez tenha fingido força por tempo demais. Mas chega, você pode parar agora. Você pode dizer: eu não aguento mais. Porque o céu ouve isso. O céu respeita isso. E é a partir desse ponto que tudo começa a mudar. Que as correntes começam a cair. Que os pesos começam a se dissolver. Que a paz volta, mesmo que devagar. Padre Pio deixou esse conteúdo como um alerta para os tempos que estamos vivendo. Ele está disponível agora no comentário fixado, mas pode sair do ar a qualquer momento. Pegue o seu com fé e depois diga: eu creio. Você percebe como os dias estão mais pesados? Não é o cansaço físico, é algo maior. É como se uma névoa tivesse descido sobre o mundo e deixado tudo sem cor. Você acorda, faz tudo como sempre fez, mas lá dentro parece que algo está morrendo. E o pior, você não consegue explicar para ninguém, nem para quem dorme ao seu lado. Porque essa dor é invisível, mas corrói como fogo silencioso. E você tenta não chorar, tenta continuar firme, mas no fundo sente que está chegando no limite. E é por isso que Padre Pio te chamou até aqui, porque esse é o momento em que ou você ouve ou você cai. Padre Pio previu esse tempo. Ele disse que a humanidade seria tomada por um espírito de cansaço, um desânimo que não viria da rotina ou da idade, mas da alma. Um vazio que nem a religião institucional conseguiria preencher. Ele sabia que esse deserto espiritual viria. Que muitos estariam cercados de pessoas, mas sentiriam como se estivessem sozinhos no mundo. Que os lares se tornariam campos de guerra sem ruído, e que até os mais crentes sentiriam vontade de desistir. Esse é o tempo, esse é o sintoma, e se você sente tudo isso, não é coincidência, é confirmação. No primeiro comentário, estou deixando um presente de fé, um livro com revelações ocultas de Padre Pio que não foram reveladas ao grande público. Poucos terão acesso. Baixe agora antes que desapareça. Depois escreva: amém, hoje Deus falou comigo. O medo está crescendo, o medo de perder alguém, o medo de adoecer, o medo de morrer sem ser ouvida, sem ser compreendida, medo de viver sem propósito. E esse medo não vem do nada, ele é alimentado pelas forças que tentam afastar sua alma de Deus. Porque uma alma com medo é uma alma vulnerável. Uma alma fácil de manipular. E Padre Pio viu isso acontecer com pessoas boas, puras, devotas. Mulheres que, como você, dedicaram a vida inteira aos outros. E quando chegou a hora de cuidarem de si, não sabiam mais como. É doloroso perceber que a fé está enfraquecida, que aquilo que antes te fortalecia agora parece distante. A oração virou hábito.
As promessas parecem não se cumprir. O silêncio de Deus pesa. Mas o que Padre Pio ensinava era claro. O silêncio não é ausência, é teste, é resposta disfarçada. E agora ele está te observando, esperando um gesto seu. Uma decisão que diga: eu ainda acredito. Porque quando você diz isso com sinceridade, mesmo entre lágrimas, algo no mundo espiritual se move. Algo muda. E você precisa disso. Agora. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. As guerras que estão surgindo não são só entre países. São dentro dos lares, dentro dos corações. Filhos contra pais. Esposos que não olham mais nos olhos. Casamentos que viraram silêncio. Famílias que se tornaram estranhas. E tudo isso era parte da visão de Padre Pio. Ele disse que antes do fim o amor esfriaria. E você vê isso todos os dias. No supermercado, nas ruas, nas redes sociais. As pessoas se tornaram impacientes, rudes, secas. E isso dói. Dói porque você ainda carrega dentro de si uma luz que não quer apagar. E talvez seja essa luz que está fazendo tudo doer mais. Porque você sente o contraste. Você vê o que os outros não veem. Você percebe o que está por trás dos olhares vazios e isso te isola, te deixa ainda mais sozinha. Mas escuta, isso é dom, é sensibilidade espiritual. É o que Padre Pio chamava de visão oculta. Só quem tem essa visão enxerga além, e é por isso que você está aqui, porque há um chamado sobre você, algo que precisa ser despertado antes que seja tarde. Deixe nos comentários, escreva: Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus. Você já se sentiu observada à noite? Já teve aquela sensação de que algo estava errado mesmo com tudo aparentemente normal? Isso é mais comum do que você imagina e mais real do que muitos pensam. O mundo espiritual está em guerra e você está no meio do campo de batalha. Padre Pio dizia que nas madrugadas, quando tudo parece em silêncio, é quando os gritos espirituais mais ecoam. E se você tem acordado cansada, com o peito apertado ou os olhos molhados, isso é um sinal. Algo está tentando te tocar ou te derrubar. E agora é o momento de reagir. Você tem sentido vontade de se afastar de tudo, como se precisasse fugir, sumir por um tempo, desaparecer? Isso é mais do que estresse, é fuga espiritual. É sua alma tentando escapar do peso que o mundo colocou sobre ela. Mas você não precisa fugir. Você precisa ser fortalecida, e é por isso que esse livro foi deixado para você. Porque nele há palavras que renovam, que limpam a alma como chuva em terra seca, que acalmam o espírito como uma voz materna no meio do escuro. Mas esse conteúdo não vai ficar disponível para sempre. Ele está escondido por pouco tempo, para poucas pessoas. Esse presente espiritual vai sair do ar a qualquer momento. Deixei lá para quem está clamando por uma resposta de Deus hoje, não é para curiosos. Poucos terão acesso. Deixe nos comentários. Deixe eu confio se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Você sabe quantas pessoas choram por dentro todos os dias sem nunca dizer uma palavra? Quantas oram em silêncio enquanto lavam a louça ou caminham sozinhas na rua? Você é uma dessas pessoas e Deus está vendo, está ouvindo cada pensamento, cada lágrima que ninguém viu. Cada vez que você disse "tá tudo bem", quando queria gritar, essa dor não é em vão, essa dor tem propósito. E está prestes a se transformar em algo maior. Se você permitir, se você disser, eu aceito essa cura. Mesmo sem entender como, mesmo sem saber quando. O livro que está no comentário fixado não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva: Amém. Eu fui tocado por essa palavra. As doenças estão mudando. Não são mais só físicas. Elas estão nos pensamentos, nos sentimentos, na falta de paz.
na angústia constante. E isso foi previsto. As palavras de Padre Pio eram claras. O corpo vai adoecer por causa da alma ferida. E talvez você tenha sentido isso. Dores que médicos não explicam, sintomas que aparecem do nada, cansaços que não passam com descanso. Isso é espiritual. E você precisa tratar isso com algo mais profundo que remédios. Precisa de revelação, de oração, de libertação. Deixe nos comentários. Declare "eu creio", se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Você foi forte por tanto tempo que esqueceu como é ser cuidada. Mas agora chegou o tempo de você receber, de ser renovada, de ser lembrada, porque há promessas sobre sua vida que ainda não se cumpriram. E só não se cumpriram porque você foi interrompida, por dores, por pessoas, por medos. Mas Deus não esqueceu. E Padre Pio também não. Ele intercede ainda hoje por almas como a sua. Almas que ainda estão dispostas, mesmo machucadas. Almas que ainda dizem "sim, Senhor", mesmo sem entender. O que deixei no comentário é espiritual e profundo. Não foi feito para curiosos, e sim para quem sente que precisa de algo do alto ainda hoje. Vá agora. Deixe nos comentários. Deixe "eu confio em Deus", se sente que sua vitória está chegando. Quantas vezes você precisou pedir desculpa por sentir demais? Quantas vezes te disseram que você era exagerada, sensível demais, dramática? Mas não era drama, era discernimento, era sua alma gritando antes que tudo desabasse. Você percebe antes, você sempre percebeu, mas aprendeu a calar. E isso te feriu mais do que qualquer golpe, porque quem sente demais sofre calado. E Padre Pio sabia disso. Ele dizia que as almas sensíveis são como fios de cobre espiritual. Tudo passa por elas, todo peso, toda energia, todo clamor não ouvido. E você carrega esse fio por dentro. Você já teve aquela sensação de estar sendo olhada mesmo estando sozinha? Já sentiu aquele arrepio que desce pela espinha quando entra num cômodo vazio? Isso não é só imaginação. Você está percebendo o que muitos não têm olhos para ver. A batalha espiritual já começou. E as casas viraram campos de guerra invisível. Tem coisas entrando pelas telas, pelas músicas, pelas palavras. E você, que sempre teve a alma sensível, está absorvendo tudo. Isso está te adoecendo, te cansando, te desanimando. E se você não agir agora, vai ser arrastada junto com essa onda escura que já tomou muita gente. E não é exagero, é real. Você mesma sente isso. Os sonhos estranhos, as insônias que surgem do nada, o medo que aparece mesmo quando está tudo em silêncio. Isso é opressão. E se Padre Pio estivesse aqui hoje, diria: proteja sua mente, proteja seu espírito, ou será invadida. E talvez já esteja sendo. Aos poucos, pelo medo, pela ansiedade, pela dúvida. E a dúvida é a porta de entrada do inimigo. Ele não bate na sua porta, ele sussurra na sua mente. E quando você começa a achar que está louca, é quando ele já está lá dentro. Deixe nos comentários, escreva amém se você confia que Padre Pio pode interceder por você. Você acha mesmo que toda essa tristeza que sente é normal? Que esse aperto no peito, essa vontade de sumir, essa sensação de que não aguenta mais, é apenas fase? Não é. É espiritual. E se você não tratar isso com armas espirituais, não vai conseguir sair sozinha. Há coisas que só a fé quebra, só a verdade liberta, e a verdade está te chamando agora, não em gritos, mas em sussurros, como um sussurro que arde no coração dizendo: volta. Mas para onde voltar? Para dentro, para sua essência, para sua fé esquecida. Talvez você tenha se afastado aos poucos, um domingo sem ir à igreja, um dia sem orar, um ano sem abrir a Bíblia, e agora sente vergonha até de dobrar os joelhos. Mas escute, Deus não quer a sua perfeição. Ele quer sua presença, sua rendição, sua verdade.
E Padre Pio dizia que a alma que se entrega com arrependimento sincero é mais poderosa que 1000 orações decoradas. Você não precisa saber as palavras certas, só precisa dizer: eu estou aqui, Deus. E esse aqui, ele entende, ele sempre entendeu. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva: Amém. Eu fui tocado por essa palavra. A maioria das pessoas está cega. Vivem como se nunca fossem morrer, como se tivessem todo o tempo do mundo. Mas você sente que o tempo está curto, as horas estão aceleradas, os dias passam e a alma continua vazia. Isso não é normal. Isso é um sinal. Algo está vindo, algo grande. E quem não estiver espiritualmente preparado, vai cair. Padre Pio dizia que muitos correrão atrás de respostas quando for tarde demais. E o que você vai fazer agora? Esperar o mundo desabar ou se fortalecer enquanto ainda há tempo? Você já percebeu que as palavras perderam o peso? Que hoje em dia todo mundo fala de Deus, mas poucos o temem? É porque o temor foi apagado. E quando não há mais temor, não há mais limites. É por isso que o mundo está assim. Famílias destruídas, jovens perdidos, adultos doentes, crianças confusas, tudo porque esqueceram o que é sagrado. Mas você não esqueceu. Você ainda sente. Você ainda treme quando sente Deus por perto. E isso é raro. É por isso que você foi chamada até aqui. Porque você ainda escuta, ainda sente, ainda pode ser usada. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora. Volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva: Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Você se lembra da última vez que chorou sozinha no banheiro para ninguém ouvir? Ou daquela vez que sentiu o chão sumir e pensou em desistir de tudo? Isso ainda está aí dentro, encoberto, mas nunca curado. E o que não é curado, contamina. E vai contaminando sua fé, sua saúde, seus relacionamentos. E Padre Pio dizia que o primeiro passo para a cura espiritual é encarar a própria dor, de frente, sem medo, com fé, sabendo que mesmo ferida, você ainda é amada, ainda é escolhida, ainda é capaz. Você já se perguntou por que justo você sente tudo com tanta intensidade? Por que, entre tantas pessoas, é você quem tem sonhos estranhos, pressentimentos, dores sem explicação? Porque você foi separada, não para sofrer, mas para sentir, para perceber o que os outros ignoram. Isso é um dom, mas é também uma cruz. E essa cruz só se carrega com a ajuda do alto. Não tente fazer sozinha. Você precisa de orientação, de direção. E essa direção está chegando agora. Através das palavras que você está lendo, através do que está prestes a descobrir no livro deixado. Esse presente espiritual vai sair do ar a qualquer momento. Deixei lá para quem está clamando por uma resposta de Deus hoje. Não é para curiosos. Poucos terão acesso. Deixe nos comentários: hoje Deus me deu um sinal e eu não vou ignorar. Você não está ficando louca, está despertando, está acordando para uma guerra invisível que sempre existiu, mas que agora está escancarada. Os sinais estão por todo lado, e os que têm olhos espirituais já estão se preparando. Você precisa estar entre eles, precisa se blindar, precisa aprender como se proteger. E é isso que Padre Pio deixou para você: ferramentas espirituais escondidas, palavras de guerra, mapas de proteção. Mas não pense que será fácil. O caminho do despertar dói, e você vai ter que decidir se quer a verdade ou a ilusão. Padre Pio não deixou essas mensagens para enfeitar estantes. Ele escreveu com sangue, suor, oração, porque sabia que um dia você precisaria delas. E esse dia chegou. Agora é com você.
Ou você age, ou será engolida por essa escuridão que está se espalhando como fumaça invisível pelas casas, pelas famílias, pelos sonhos. A escolha é sua. Mas entenda, depois pode ser tarde demais, Padre Pio avisou. Agora você precisa decidir. O livro está no primeiro comentário, mas quem deixa para depois perde o momento certo. Pegue o seu agora e declare com fé. Eu creio, Senhor. Você sente que tudo à sua volta mudou, mas ninguém parece notar. O riso das crianças parece mais forçado. Os abraços perderam o calor. Até o vento, que antes te fazia sorrir, agora te dá calafrios. Há um silêncio estranho pairando sobre os dias. Algo que ninguém fala, mas todo mundo sente. Você sente. E sente como uma pontada no peito, como um vazio que não se preenche com nada. Nem comida, nem televisão, nem oração decorada. Porque o que você está sentindo não é físico, é espiritual. E é isso que está adoecendo tanta gente boa. A alma em silêncio, pedindo socorro. As igrejas continuam cheias, mas os corações vazios. A fé virou hábito. E Deus virou um eco distante na mente de muitos, mas não na sua. Você ainda sente algo vibrar quando ouve seu nome? Ainda tem lágrimas escondidas quando alguém fala de milagre, e é por isso que está aqui. Porque dentro de você ainda pulsa uma esperança. Mesmo machucada, mesmo em ruínas, ainda existe fé. E é com essa fé que Padre Pio quer falar agora, porque ele sabia que quando tudo falhasse, seriam as mulheres de fé que sustentariam o invisível com o joelho no chão. Você já percebeu quantas coisas você perdeu em silêncio? Sonhos que deixou de lado, promessas que enterrou, vontades que engoliu, tudo para manter a casa, a paz, os outros. Mas e você? Quem se importa com sua dor? Quem te pergunta de verdade como você está por dentro? Poucos, talvez ninguém. E por isso você finge estar bem, porque cansou de explicar. Cansou de justificar uma tristeza que nem você entende direito. Mas ela está aí, está corroendo sua força, seu brilho, sua vontade. E agora chegou no limite, porque alma nenhuma suporta tanto tempo sem ser ouvida. Padre Pio dizia que o inimigo ataca primeiro na identidade. Ele te faz esquecer quem você é, te faz duvidar do valor que tem. E você, que antes era a luz onde entrava, agora passa despercebida até por quem mora com você. Você que antes tinha voz, agora mal consegue falar o que sente. Isso não é normal. Isso é estratégico. E se você não quebrar esse ciclo agora, ele vai se tornar permanente. Vai se tornar um deserto emocional, onde a fé evapora, os sonhos morrem e o coração endurece. E aí, será tarde. Deixe nos comentários. Escreva, eu tenho esperança. Se sabe que Deus nunca te abandona. Lembra daquela noite que você chorou e pediu um sinal? Aquela em que ninguém viu, em que o travesseiro guardou seus gemidos abafados? Pois este é o sinal. Você pode não entender agora, mas algo está sendo revelado. Algo que ficou escondido por muito tempo. As palavras de Padre Pio estavam guardadas, esperando o momento certo. E o momento é esse. Porque o mundo chegou num ponto onde só o sobrenatural pode intervir. E Deus está começando pelos que ainda têm sensibilidade, pelos que ainda sentem algo além do que os olhos podem ver. E você sente uma angústia quando vê notícias, sente calafrios quando entra em certos lugares, sente que algo está para acontecer, e está. As profecias não são mais aviso, são realidade, já começaram a se cumprir. E você, que sempre duvidou de si, precisa entender que sua sensibilidade é o que te protege, o que te prepara. Não é fraqueza, é dom. Mas um dom precisa ser alimentado, e o que você alimenta vai crescer. Se você continuar alimentando medo, será consumida por ele. Mas se alimentar fé, vai ver o impossível acontecer. No comentário fixado estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe.
Depois escreva: Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. Tem gente que ri da fé, que chama de bobagem, de fantasia. Mas não ri quando está no hospital. Não ri quando o chão some debaixo dos pés. Não ri quando o médico diz que não tem mais o que fazer. Nessa hora, até o ateu reza, mas você não está esperando o fundo do poço. Você quer uma intervenção agora, antes que piore. E é por isso que está aqui, porque o céu está te dando uma chance rara, agir antes da dor te forçar, escolher a fé antes que a queda te obrigue. E poucos têm essa oportunidade. Você já sentiu como se estivesse sendo provada? Como se tudo que você toca desmoronasse, como se estivesse pagando por algo que nem lembra. Essa culpa silenciosa, essa dúvida, isso também foi previsto. Padre Pio dizia que os escolhidos seriam provados até o limite, porque só os que resistem ao fogo sem perder a fé podem carregar luz verdadeira. Você está no fogo, e o que vai sair disso depende de você. Ou você endurece, ou brilha, mas não dá mais para ficar neutra. O tempo da neutralidade acabou. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva: Amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. Sabe por que dói tanto? Porque você ainda se importa. Porque ainda ama, ainda acredita. Mesmo depois de tanta decepção, ainda tem um espaço aí dentro que diz: ainda pode dar certo. Isso é fé. Isso é o que Padre Pio chamava de fé sobrevivente. A fé que sobrevive ao abandono, à traição, à dor. E essa fé, por menor que seja, move o céu. Talvez você pense que sua fé está fraca, mas ela está viva. E fé viva, mesmo ferida, ainda tem poder. E é por isso que essa mensagem te encontrou. Você tem se sentido esquecida por Deus, como se Ele estivesse em silêncio, ocupado demais para te ouvir. Isso não é verdade. O silêncio dele não é ausência, é preparação, é espera. Deus está esperando o momento certo, mas Ele também precisa ver seu movimento. Sua resposta, sua decisão. Você não é uma peça passiva, você é protagonista. E agora é sua vez de se mover, de dizer: eu quero, Deus, mesmo sem entender, mesmo com medo. Eu quero. Esse livro que deixei no comentário foi reservado para quem está no limite da fé. São poucas unidades e vão desaparecer rápido. Pegue o seu agora. Se você está precisando de um milagre hoje, deixe nos comentários. Escreva amém se você confia que Padre Pio pode interceder por você. Quantas vezes você foi a última a dormir e a primeira a acordar? Quantas vezes resolveu tudo, cuidou de todos, calou a própria dor e ninguém notou? Isso é exaustão espiritual. Você está perdendo pedaços de si mesma. E se não parar agora, não vai sobrar nada. Não dá mais para seguir assim. Você precisa de alívio, de respiro, de um toque divino, não emocional, não simbólico, real. E isso está mais perto do que imagina. Você não está aqui por acaso. Você está aqui porque o céu está tentando te alcançar antes que você se perca. Acredite, algo grande está vindo. Algo que vai dividir os que têm fé dos que apenas fingem. E quando isso vier, você vai lembrar deste momento. Vai lembrar que foi avisada, que teve chance de se preparar. E se você estiver com a alma pronta, vai suportar, vai atravessar, vai vencer. Mas se estiver adormecida, será tragada. O mal não vai mais bater na porta. Ele vai entrar sem pedir permissão. E sua única proteção será o que está construindo agora. A fé que cultivar hoje será sua arma amanhã. Não despreze esse chamado. Esse presente espiritual que estou deixando no primeiro comentário está mexendo com vidas, mas nem todos terão coragem de abrir. Baixe agora. Depois escreva: hoje Deus me deu um sinal e eu não vou ignorar. Você sente que está chegando perto de algo. Não sabe o que, mas sabe que é grande.
Talvez tenha sentido isso em sonhos, em pensamentos que surgem do nada, em memórias que voltaram como se tivessem sido ativadas. Isso não é ilusão, isso é espiritual. É como se o céu estivesse preparando algo e sua alma sentisse antes. Padre Pio dizia que os sensíveis saberiam antes do resto, e você está entre eles. Você já percebeu. Agora precisa agir. Precisa obedecer esse sinal interior antes que o mundo te distraia de novo. O livro está no primeiro comentário, mas quem deixa para depois perde o momento certo. Pegue o seu agora e declare com fé: eu creio, Senhor. Você sente como se estivesse à beira de algo invisível, como se o mundo estivesse prestes a atravessar uma linha da qual não há mais volta. E você está certa. Há algo vindo. Não é teoria, não é paranoia, é espiritual, e a sua alma sente antes do corpo entender. Você já acordou no meio da noite com o coração acelerado, mesmo sem pesadelo. Já teve dias em que olhou para a janela e pensou: tem alguma coisa errada no ar. Tem mesmo. E Padre Pio viu isso com clareza. Ele disse que o mal viria de forma silenciosa, como uma brisa venenosa que, ao tocar os corações, congelaria a fé. E é isso que está acontecendo agora. Você já tentou fugir disso, tentou se distrair, ocupou a mente, forçou sorrisos, lotou o dia com tarefas, mas à noite, quando tudo se cala, o vazio te abraça. É como se o tempo estivesse escorrendo por entre os dedos e você nem soubesse mais como orar. As palavras fugiram, a vontade também. O que sobra é o silêncio. Mas esse silêncio não é fim. É espaço. É o espaço que o céu está criando para falar contigo. Porque agora Deus não quer te ver fazendo. Ele quer te ver sentindo, se rendendo, permitindo que Ele entre nas ruínas que você esconde. Você nunca foi fraca. Você só está exausta. Porque forte mesmo é quem ama até sangrar, quem cuida mesmo doente, quem ora mesmo quando duvida. E Deus viu tudo isso, cada lágrima, cada vez que você quis desistir e não conseguiu, porque tinha alguém contando contigo. Mas agora é a sua alma que está pedindo socorro, e ela não pode esperar mais, porque quando a alma adoece, o corpo adoece junto. Quando a fé enfraquece, tudo perde sentido. E o que Padre Pio está dizendo para você hoje é: não morra por dentro tentando sobreviver por fora. Você precisa entender, o mundo não vai te curar. As respostas não virão da política, da medicina, da internet. O que você precisa, só Deus pode fazer. Só Ele pode devolver a vida ao que morreu dentro de você. E Ele está pronto para isso. Mas precisa da sua permissão, porque Deus não invade, Ele espera ser chamado. Padre Pio dizia que uma alma que chama Deus com sinceridade move mais o céu do que 1000 orações repetidas sem coração. Você precisa chamar, mesmo que seja num sussurro, mesmo que com lágrimas. Deixe nos comentários, declare eu creio, se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Há uma guerra que está sendo travada agora, e ela não está nas ruas, mas dentro das casas. É uma guerra silenciosa, maridos frios, filhos distantes, vícios escondidos, doenças que aparecem sem explicação, brigas que surgem do nada. Tudo isso é reflexo de algo maior, um espírito de desunião que está entrando nas famílias. E Padre Pio já havia avisado. A casa deixará de ser refúgio e será lugar de ataque se não for consagrada todos os dias. Sua casa precisa de luz, precisa de oração, precisa de vigilância, porque o inimigo não arromba portas. Ele entra onde há brechas. Você tem sentido essa opressão, dias pesados, atmosfera estranha, vontade de sumir. Isso é real, é espiritual. Não é falta de vitamina, é falta de presença de Deus. E não porque Ele te abandonou, mas porque você foi perdendo espaço para Ele, sem perceber. A rotina entrou, a dor se fixou, a esperança foi ficando para depois. Mas agora, algo dentro de você está gritando: chega,
E é isso mesmo. Chega. Chega de carregar o mundo sozinha. Chega de fingir força. Chega de aceitar uma vida sem vida. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva. Amém. Eu fui tocado por essa palavra. Você já olhou para o espelho e não se reconheceu? Já sentiu saudade de si mesma? De quem você era? Isso é o maior alerta de todos. Porque quando perdemos a identidade, perdemos a capacidade de lutar. E você tem lutado tanto por tudo, mas esqueceu de lutar por você. De lutar pela sua paz, pela sua fé, pela sua luz. Padre Pio dizia que a mulher que recupera sua luz cura a família inteira. Você precisa recuperar isso. E não é com esforço, é com entrega. Deus não quer ver você tentando mais. Ele quer te ver rendida, quebrada, humana. E é nesse ponto que o milagre acontece. As pessoas esperam que você aguente tudo, que suporte, que sorria, que sirva. Mas ninguém vê quando você desaba sozinha. E sabe por quê? Porque você não deixa. Porque sempre foi aquela que segura tudo. Mas até quando? Até desabar de vez? Não. Hoje, isso para. Hoje, é Deus quem quer segurar você. É Deus quem quer te reconstruir. E para isso, você precisa deixar cair. Deixar quebrar o que já está trincado. Porque às vezes é preciso ruir para renascer. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora. Volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Há algo que você precisa saber. Nem toda dor que você carrega é sua. Algumas vieram da sua mãe, outras da sua avó. Algumas são espirituais, herdadas de gerações. Maldições emocionais, culpas silenciosas, pactos feitos no passado. Tudo isso está em você, e você nem sabia. Padre Pio alertava: o coração da mulher carrega feridas que não são só suas, mas que só ela pode curar. E agora, chegou sua hora. Hora de curar o que nunca foi tratado, de limpar o que foi escondido, de quebrar o que te prende, mesmo que você nem veja as correntes. Você tem o poder de mudar o destino da sua casa, não com gritos, não com força, mas com fé, com oração verdadeira, com entrega. E esse livro que deixamos no comentário, ele carrega orações que Padre Pio revelava só em confissões, orações que limpam ambientes, que libertam almas, que resgatam filhos. Você precisa conhecer isso. Não por curiosidade, mas por necessidade. Porque se você está aqui, é porque algo maior te trouxe. E esse algo é um chamado direto do céu. O livro está no primeiro comentário, mas quem deixa para depois, perde o momento certo. Pegue o seu agora e declare com fé: eu creio, Senhor. Você tem resistido por tanto tempo. Mas agora, chegou a hora de ceder, de dizer: eu não dou mais conta sozinha. Porque Deus não age onde há orgulho, mas age onde há verdade. E você tem sido verdadeira com todos, menos consigo mesma. Chegou a hora de parar de se esconder, de parar de fingir. Você está cansada, sim. Está no limite, sim. E tudo bem, porque é exatamente nesse lugar que Deus opera os maiores milagres, quando a gente se entrega por inteiro, sem mais máscaras. Padre Pio via isso nas confissões. Ele dizia que as maiores curas vinham das lágrimas. E agora, talvez você esteja chorando. E tudo bem, porque essas lágrimas são sementes. Deus está recebendo cada uma. Ele está perto, mais do que nunca. E o que você sente agora, esse calor no peito, esse choro que não para, essa vontade de ficar quieta e ouvir, é o Espírito de Deus tocando você. Ele chegou, ele ouviu, ele está aqui, não por acaso, mas por amor. Deixe nos comentários:
Deixe e eu confio se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. E agora, respire. Não porque tudo vai se resolver agora, mas porque agora você sabe que não está mais sozinha. Porque agora você entendeu que sua dor tem nome. E que há um caminho de volta. De volta para Deus, de volta para você, de volta para a paz que você pensou que nunca mais sentiria. Esse é o início de algo novo. E mesmo que ainda tenha medo, mesmo que ainda tenha dúvidas, siga. Continue. Deus já está indo à frente. Esse presente não vai durar muito tempo. São poucas unidades e só serve para quem está precisando de uma intervenção divina hoje. Tá passando por algo sério? Corre no comentário. Deixe nos comentários. Escreva Deus é fiel se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. E quando o próximo vídeo chegar, esteja pronta. Porque ainda há revelações que precisam ser mostradas. Ainda há vozes do céu que querem te alcançar. Padre Pio deixou mais, muito mais. E se você ouviu até aqui, é porque você foi escolhida para ouvir o que vem a seguir. A gente se encontra no próximo vídeo. Que Deus te guarde, que Padre Pio interceda por você e que sua alma nunca mais caminhe sozinha. Amém.